Olá, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes revela ao jornal que golpistas de 8 de janeiro tinham planos de enforcá-lo. E o governo do Distrito Federal e o Ministério da Justiça apresentaram um protocolo de segurança para o próximo dia 8. Há quase um ano, ataques golpistas invadiram a sede dos 3 poderes em Brasília. A Arquidiocese de São Paulo repudia a CPI que pretende investigar Padre Júlio Lancelotti. Religioso atua junto à população de rua da capital. O carnaval tá longe? Tá nada. No Rio de Janeiro, a festa começa na semana que vem. Mais de 5 milhões de pessoas são esperadas nos blocos de rua da cidade. Agora no Rede TV News. Olha o perigo, um vazamento de gás causou explosão em um prédio na zona norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 5 pessoas ficaram feridas. Vídeos feitos por moradores mostram o momento das chamas e o desespero das pessoas. Meu Deus, cara. O condomínio tem cerca de 6 meses. O síndico do prédio relata que houve um desabastecimento de gás por questões contratuais e que ontem à noite a situação já estava normalizada. Após este abastecimento, aí é o que preliminarmente está se levantando, é que tenha ficado ou dentro da unidade que explodiu aqui na Torre 10, né, tenha ficado ali ou fogão aberto ou alguma válvula de gás aberta que ocasionou no acúmulo de gás e posteriormente a explosão ali, né. A explosão atingiu pelo menos 5 pessoas, sendo 2 bombeiros que tiveram queimaduras de 1º e 2º grau, 2 adultos e um adolescente. Todos foram encaminhados para o Hospital Cristo Redentor, na zona norte da capital. Eu moro no térreo ali, no bloco 10 ali. Pegou fogo no meu ali, eu não consegui ver se eu salvei alguma coisa. Mas a minha amiga ali disse que foi horrível. Graças a Deus a gente está viva, mas infelizmente a gente perdeu as coisas. O importante é que nós vamos ter saúde para trabalhar e batalhar, né? Que Deus nos ajude. O prédio foi evacuado pelo Corpo de Bombeiros com a ajuda da Defesa Civil. A estrutura está interditada por tempo indeterminado, até que um laudo técnico seja apresentado. A explosão foi tão forte que afetou os prédios ao lado. O incidente aconteceu aqui, na Torre 10, mas na Torre 12 a gente já percebe diversos estragos pelo chão, lotado de cacos de vidro. Isso porque as janelas de praticamente todos os andares vieram abaixo com o impacto. O deslocamento de ar foi muito forte. Como a edificação não tem veneziana, esse vácuo, digamos assim, ele passou. Né? Daí em diante começamos a atuar junto aos moradores. Os moradores foram orientados a buscar a casa de parentes próximos para se abrigar, até que uma decisão sobre o futuro seja definida. A Fundação de Assistência Social e Cidadania deve montar um local de acolhimento para aqueles que não têm para onde ir. Um incêndio em um caminhão-baú interditou a ponte Rio-Niterói hoje de manhã no sentido Niterói por cerca de 15 minutos. As chamas chegaram a ocupar 2 faixas da ponte e deixaram o local congestionado. A travessia, que é feita em 13 minutos, chegou a 37. Ninguém ficou ferido. Uma carreta tombou a aproximadamente 180 quilômetros do Recife, no Agreste pernambucano, e por pouco não atingiu um motociclista que havia acabado de estacionar sua moto. Veja só, veja a imagem. Segundo testemunhas, a carreta estava com a carroceria torta e tombou com a inclinação do asfalto. Olha que coisa impressionante, ainda bem que o motociclista já tinha saído. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Capoeiras diz que tomou conhecimento do acidente, mas nenhuma equipe municipal foi acionada para ir ao local. Ninguém ficou ferido, felizmente. As pessoas envolvidas no acidente se encarregaram de fazer a remoção do veículo e da carga. Em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, um garoto de 5 anos morreu atropelado por uma moradora que dirigia em alta velocidade dentro de um condomínio. O garoto andava junto com a mãe empurrando a bicicleta na faixa de pedestres de uma das ruas deste condomínio quando foi atropelado. O corpo de bombeiros foi acionado para os primeiros socorros, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia constatou que a mulher dirigia acima da velocidade permitida dentro do condomínio quando atropelou o menino. Moradores relataram que a motorista de 25 anos costumava andar em alta velocidade. Autuada em flagrante, ela passou por audiência de custódia e foi liberada para responder pelo crime em liberdade.
Moradores do condomínio vão prestar homenagens ao menino no local do atropelamento. O menino de 5 anos foi sepultado na tarde de hoje no cemitério de Santo Amaro, área central do Recife. Durante a cerimônia, um helicóptero da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco jogou pétalas de rosas em homenagem ao garoto. O furto de cabos de energia tem se tornado um problema cada vez maior no Rio de Janeiro. Além do prejuízo para as empresas de fornecimento, a população sofre com a falta de energia. Cabos arrebentados, ruas às escuras, pessoas prejudicadas pela interrupção do fornecimento de energia. Situações que ficaram ainda mais frequentes no Rio de Janeiro em 2023 por causa da ação dos criminosos. Segundo a Light, concessionária de energia elétrica, no ano passado foram mais de 16 mil metros de cabos de cobre furtados na região metropolitana do Rio de Janeiro. O equivalente a 4 voltas completas na orla de Copacabana. Em relação ao ano de 2022, quando foram roubados 6 mil metros, o crescimento desse tipo de crime foi de 160%. O último caso foi flagrado por uma câmera de segurança na noite de 30 de dezembro. Sem se importar com o risco de receber uma descarga elétrica, o ladrão se equilibra nos fios e usa uma serra para cometer o crime. Mas ao cortar um dos cabos, ele cai no chão. Moradores e comerciantes da rua ficaram sem energia por causa da ruptura do cabo. A ação dos criminosos causou à Light no ano passado um prejuízo de quase 4 milhões de reais para recompor o material danificado. Para combater os furtos, a empresa preparou um conjunto de medidas. A Light vem instalando cabos de alumínio, que são mais baratos em comparação ao cabo de cobre, instalando proteção mecânica para evitar o acesso aos nossos ativos e tampas antifurtos também para evitar acesso à rede subterrânea. As 373 ocorrências de roubo de cabos de energia do ano passado deixaram mais de 192 mil clientes sem energia elétrica. As polícias militar e civil informaram que também reforçaram o combate a esse tipo de crime. Segundo a PM, em 2023 foram apreendidos mais de 26 mil quilos de fios roubados. A Força Aérea Brasileira completou hoje o 4º dia de buscas pelo helicóptero que desapareceu com 4 pessoas a bordo na região de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, no último domingo. Ao vivo, a repórter Júlia Firmino traz as informações para a gente. Boa noite para você, Júlia. As buscas continuam, não é? Isso mesmo, Augusto. Boa noite para você, para a Amanda e todo mundo que está acompanhando aqui a gente no Rede TV News. As buscas aí na área, na verdade, as buscas na área total aí de 5 mil quilômetros de hoje, elas não mostraram até o momento, nenhuma pista sobre o paradeiro do helicóptero ou dos passageiros por enquanto, né? As buscas, elas somam aproximadamente 27 horas de voo até agora e, segundo a FAB, as condições climáticas da região prejudicaram as buscas, região esta que é de serra, né? Então, até o momento, a gente não tem nenhuma pista sobre isso. Hoje, inclusive, pela manhã, não foram feitos trabalhos pelo ar justamente pelas condições climáticas, né? A aeronave usada aí para as buscas, ela tem 15 tripulantes especializados a bordo, conta também com um radar com alcance de até 360 quilômetros e equipamento infravermelho capaz de alcançar aí até aeronaves que estejam encobertas pela vegetação. Amanda, Augusto. Obrigada, Júlia. Foram enterrados hoje os corpos dos 4 jovens que morreram com suspeita de intoxicação por monóxido de carbono dentro de uma BMW, um carro de luxo, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. As vítimas eram de Minas Gerais, onde ocorreu o velório coletivo em um ginásio de Paracatu. 2 deles foram sepultados em cemitérios da cidade e os outros 2 em Lagoa Formosa, uma cidade vizinha. De acordo com as investigações, as vítimas morreram intoxicadas dentro do carro, que tinha uma falha no escapamento, levando gás, o monóxido de carbono, para o interior do veículo. O Brasil é o responsável por mais da metade de casos de dengue no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, foram mais de 5 milhões de casos da doença registrados no planeta, cerca de 3 milhões apenas no Brasil. Uma realidade comum em muitas regiões do Brasil. O cenário é perfeito para a procriação do mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Com a vizinhança tomada por lixo e entulho, a Marileide não conseguiu escapar.
No último ano, ela adoeceu e as consequências da dengue no organismo não foram esquecidas. Pense numa sensação horrível, a pessoa que pega dengue. É uma dor no corpo que a gente sente, que você não consegue levantar da cama. E uma febre constante, a febre não passa de forma alguma. Segundo dados do Ministério da Saúde, 1.079 pessoas morreram vítimas da doença em 2023. O maior número desde 2022, quando 1.053 pessoas perderam a vida por complicações com a doença. Temos um país que está contido numa zona climática propícia, e nós temos também um fenômeno de urbanização desordenada que gera muitos criadouros para o mosquito transmissor. Ou seja, o modo como nós organizamos as nossas cidades faz com que haja muita água parada, e nessa água parada o mosquito que transmite o vírus da dengue se reproduz com facilidade. Aprovada em dezembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o imunizante Qdenga começou a ser aplicado ontem. A cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi escolhida devido ao alto índice de casos. A primeira pessoa a receber o imunizante foi uma mulher que perdeu o filho para a dengue. O combate à dengue ganhou um reforço importante. A vacina contra a doença foi incorporada ao SUS, Sistema Único de Saúde. Inicialmente, o imunizante será aplicado em regiões prioritárias. A vacinação ela é importante porque ela tira a dengue de uma área em que nós, no Brasil, não temos bons resultados, que é o controle de vetor, e joga numa área em que o Brasil historicamente é muito bom, que são as metas de cobertura vacinal. 537 doses foram aplicadas no primeiro dia de imunização. A meta é vacinar 150 mil pessoas entre 4 e 59 anos. A previsão é que outras regiões do país recebam, até novembro deste ano, mais de 5 milhões de doses do imunizante. Nós agora temos uma vacina que parece ser segura para todos. A vacina anteriormente disponível só estava recomendada para quem já tinha tido dengue alguma vez. Então temos uma vacina que vem com recomendação ampla, que provavelmente vai ser muito útil para evitar casos de dengue e, diminuindo a transmissão, proteger até indiretamente aqueles que não forem vacinados. O Brasil gerou 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no ano passado, mas somente 3%, vou repetir, 3% foram reciclados. A Érica trabalha há 4 anos numa cooperativa de reciclagem e tem orgulho do que já conquistou com o trabalho. Tenho meu apartamento próprio, ajudo minha mãe, minha família. Trouxe 2 primas para trabalhar aqui, que trabalham aqui comigo, entendeu? A renda melhorou, graças a Deus. Pretendo comprar o carro no final do ano e evoluir sempre, sempre, sempre. Segundo dados do Panorama de Resíduos Sólidos, em 2022 foram gerados 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Pouco mais de 33% desses resíduos poderiam ser reciclados, mas apenas 3% passou por esse processo. A expectativa é que esse número aumente nos próximos anos. Esta quantidade, ela tem um potencial imediato de pelo menos dobrar de tamanho. Então, a gente tem um potencial de passar aí a reciclar algo em torno de 5% dos resíduos sólidos e temos as metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que determinam que a partir de 2024 o Brasil tenha uma reciclagem aí pelo menos próxima dos 10%. Com essa porcentagem ainda pequena de reciclagem, o Brasil perde por ano 14 bilhões de reais que poderiam ser investidos em outros setores da sociedade. Em São Paulo, a Prefeitura anunciou a ampliação do número de cooperativas habilitadas de 20 para 30. Essa cooperativa funciona desde 2011 e tem cerca de 60 colaboradores. Todos os meses, aproximadamente 190 toneladas de resíduos são separados e vendidos para empresas de reciclagem. Um trabalho que impacta a sociedade e o meio ambiente.
Aqui a gente trabalha com imigrantes refugiados, egressos do sistema penitenciário, pessoas que estavam em situação de abrigo, são hoje meus sócios, trabalhando aqui na cooperativa. E de governança, porque a gente está cumprindo Política Nacional de Resíduos Sólidos, a estadual, as leis municipais de grandes geradores. Marlene é catadora desde 2007 e tem orgulho do que faz. Eu tenho muito orgulho de ser catadora, né? Eu já tenho minha casa própria, tenho um carrinho, né? Agora estou me preparando para a faculdade de gestão ambiental que eu vou fazer. A Arquidiocese de São Paulo divulgou nota na qual afirma que acompanha com perplexidade recentes notícias veiculadas pela imprensa sobre a possível abertura de uma comissão parlamentar de inquérito que coloca em dúvida a conduta do padre Júlio Lancelotti. O religioso atua junto à população de rua de São Paulo. Na nota, a Arquidiocese ressalta que o padre Júlio não é parlamentar. Ele é vigário episcopal para o povo da rua e exerce a coordenação de serviços pastorais voltados ao atendimento das pessoas em situação de rua na cidade. A manifestação veio após a repercussão de um pedido de CPI, que foi protocolado no mês passado pelo vereador Rubinho Nunes, do União Brasil. O objetivo seria investigar ONGs, organizações não governamentais, que fornecem alimentos na região da Cracolândia. Segundo o vereador, as ONGs também fornecem utensílios para o uso de substâncias ilícitas e tratamento aos grupos de usuários de drogas que frequentam o local. Entre os investigados estaria o padre Júlio Lancelotti. O texto da Arquidiocese traz ainda o seguinte questionamento, abre aspas, perguntamos-nos por quais motivos se pretende promover uma CPI contra um sacerdote que trabalha com os pobres justamente no início de um ano eleitoral. Reiteramos a importância do trabalho da Igreja junto aos mais pobres da sociedade. Fecha aspas. O padre também se manifestou e disse que não pertence a nenhuma organização da sociedade civil ou organização não governamental. Procurado, o vereador Rubinho Nunes afirmou que ninguém está acima da lei e o padre Júlio Lancelotti será investigado como qualquer cidadão ou ONG. Para ser instalada a CPI, o requerimento precisa ser selecionado entre dezenas de outros pedidos e ser aprovado em 2 sessões no plenário. A Câmara dos Vereadores informou que o tema será tratado no Colégio de Líderes, na volta do recesso parlamentar. Perplexos estamos todos nós com a inversão de valores, né? Quer dizer, melhor investigar ONGs do que investigar, por exemplo, o tráfico de drogas na Cracolândia. Faz realmente todo o sentido. Acho que deve ser falta do que fazer. Isso é uma ironia, lógico. É lógico que é uma ironia, né? Porque, enfim, gera realmente um choque brutal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, diz que os golpistas que atacaram os prédios em Brasília no dia 8 de janeiro do ano passado tinham planos para matá-lo. Em entrevista ao jornal O Globo, Moraes falou sobre a tentativa do golpe. Quem tem mais informações é a repórter Maria Ferreira, que está em Brasília. Oi, Maria, boa noite. Mais um motivo de choque, né? Todos nós acordamos lendo essa reportagem no jornal O Globo com a descrição rica em detalhes do ministro Alexandre de Moraes. O que você pode nos contar? Pois é, Amanda, boa noite para você, para Augusto e a todos que nos acompanham. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, nessa entrevista ao jornal O Globo, um dos planos era que 100 integrantes das Forças Especiais de Goiânia iriam prendê-lo e levá-lo para Goiânia. No meio do caminho, eles iriam matá-lo e depois se livrar do corpo. Segundo Moraes, um outro plano, até mais agressivo, era de que depois do golpe, Moraes seria preso e enforcado no meio da Praça dos Três Poderes. Segundo Moraes, esses planos foram descobertos durante as investigações dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Moraes disse que não estava no Brasil no dia 8 e que ficou sabendo disso tudo depois que viu imagens dessas pessoas, né, depredando as sedes dos três poderes. Volto com vocês. E Maria, Moraes relatou também que o presidente Lula, no dia dos atentados, né, ligou para ele. Se sabe qual é o conteúdo dessa conversa?
Sim, Augusto. O presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, ligaram para Alexandre de Moraes para saber as possibilidades jurídicas do governo diante dos ataques do dia 8 de janeiro. O presidente Lula queria saber sobre a possibilidade de uma intervenção federal ou uma GLO, uma garantia da lei e da ordem. Moraes disse que indicou uma intervenção federal só na parte da segurança pública, que foi o que o governo federal decidiu. Alexandre de Moraes ainda disse que foi correta a decisão de afastar o secretário de Segurança Pública em exercício na época, o Fernando de Souza Oliveira, também o comandante da Polícia Militar do DF, Fábio Augusto Vieira, e o governador do DF, Ibanez Rocha. Alexandre de Moraes ainda negou que tenha afastado o governador Ibanez Rocha por decisão própria, mas que essa decisão, esse pedido, partiu da Advocacia Geral da União. Amanda, Augusto. É muito interessante, Maria, porque o Alexandre de Moraes narra que essas medidas foram fundamentais para conter que essa iniciativa de golpe se alastrasse, por exemplo, para outros estados e polícias de outros estados, podendo gerar um efeito dominó. Então, essas medidas foram fundamentais para cortar o mal pela raiz. E por falar nisso, Maria, o 8 de janeiro se aproxima, obviamente a data do golpe será lembrada na próxima segunda-feira e o governo divulgou um plano, um protocolo de segurança, não é isso? Exato, Amanda. Esse protocolo de segurança foi assinado hoje no Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal. Estiveram presentes o ministro da Justiça em exercício, Ricardo Capelli, a governadora em exercício do DF, Celina Leão, além de outras autoridades. Além de definir a estratégia para a segurança da próxima segunda-feira, esse protocolo também prevê a liberação para a segurança pública do DF de armas, de viaturas e de outros equipamentos para justamente equipar a segurança pública do DF para esse dia. Sobre esse esquema de segurança para a próxima segunda, dia 8, nós fizemos uma reportagem. Vamos acompanhar. O protocolo assinado pelos governos federal e do DF define as prioridades de cada órgão para os eventos marcados para o dia 8 de janeiro. O monitoramento das vias que dão acesso à esplanada dos ministérios será feito por câmeras e drones, com imagens que serão transmitidas ao vivo para o Centro Integrado de Operações de Brasília, o CIOB. Gradis serão instalados em torno do Congresso Nacional e nas imediações. A previsão inicial é de isolar apenas parte da esplanada e o efetivo de policiais militares será parecido com os dos últimos eventos no local. Fica isolado a Câmara, o Senado, o Supremo e o Palácio do Planalto. O efetivo será mais que suficiente. A gente tem calculado quase que 2.000 homens nesses grandes eventos. Então, o efetivo será nesse número mais ou menos de 2.000 homens, como a gente teve no 7 de setembro, como a gente teve na posse do governo federal no ano passado. Então, é mais ou menos o mesmo efetivo. O policiamento ainda será reforçado com 250 homens da Força Nacional, além do apoio das polícias do Legislativo, Executivo e Judiciário. Para aparelhar a segurança pública do DF, o Ministério da Justiça entregou viaturas, armas e outros equipamentos. O valor investido para a segurança do dia é de mais de 3 milhões de reais. O objetivo do Plano de Ações Integradas assinado hoje é evitar novas tentativas de atentado e garantir a tranquilidade durante os eventos agendados. Na próxima segunda estão previstas cerimônias no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto para lembrar a data. De acordo com o ministro da Justiça em exercício, a inteligência dos órgãos de segurança não detectou até o momento nenhum grande ato convocado para o dia 8. Ricardo Capelli afirmou que não há chance que os atos do ano passado se repitam. Não há hipótese de se repetir no dia 8 de janeiro o que aconteceu de 2024, o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Aquilo foi inaceitável. O Brasil é um país livre, democrático, as pessoas, a imprensa tem me perguntado muito sobre as manifestações, se serão permitidas manifestações. Eu tenho dito, o Brasil é um país livre e democrático. Agora, não se confunde manifestação democrática com tentativa de golpe de Estado. Não se confunde manifestação democrática com ataque aos poderes. Não se confunde manifestação democrática
com depredação do patrimônio público, histórico, material e imaterial do Brasil. O carnaval é só em fevereiro, mas no Rio de Janeiro a folia começa antes, já na semana que vem. Mais de 450 desfiles foram autorizados pela Prefeitura. Uma festa grandiosa. Os blocos de rua vão animar todas as partes do Rio de Janeiro. 5 milhões de pessoas são esperadas. Hoje de manhã, a Prefeitura anunciou o esquema especial. Os blocos com mais de 100 mil pessoas vão desfilar no chamado Circuito dos Megablocos, no centro da cidade. Também haverá desfiles nas zonas Norte, Sul e Oeste. Os primeiros blocos vão desfilar já no dia 13 de janeiro, um mês antes da data oficial do Carnaval. A festa só termina 2 semanas depois do reinado de Momo. Foram 700 desfiles inscritos no Carnaval de Rua do Rio. Cerca de 450 já foram aprovados pela Prefeitura. Agora eles serão avaliados por órgãos do Estado para receber a autorização definitiva. Tem alguns poucos blocos que desfilam mais de uma vez, né? Como Bola Preta, Banda da Barra, enfim, desfilam 2, 3 vezes. Então, na verdade, são 453 desfiles. Né? O número de blocos é um pouco menor, mas assim, a gente já analisou todos, a preliminar já foi dada, agora a gente está esperando o nadopor dos órgãos estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil e o Bombeiro, para que a gente possa dar a autorização definitiva desses blocos. 34 mil banheiros químicos serão instalados no trajeto dos blocos. 9 postos médicos e ambulâncias estarão preparados para dar suporte aos foliões. A Prefeitura vai cadastrar 15 mil vendedores ambulantes, 5 mil a mais do que no ano passado. O evento também vai contar com distribuição de água e pontos de hidratação ao longo dos desfiles. Outra preocupação é com a segurança. Câmeras de reconhecimento facial vão ajudar a identificar foragidos da justiça. A gente vai replicar isso para o carnaval desse ano, que não foi utilizado no ano passado, que foram os drones de identificação facial e também as câmeras nos pontos de revistas, além dos detectores de metais. O mundo do carnaval perdeu um de seus maiores nomes. Quinho do Salgueiro morreu aos 66 anos no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer de próstata desde 2022. O corpo do puxador de samba foi velado hoje na quadra da escola, na Tijuca, zona norte do Rio. Quinho estreou em 1988 na União da Ilha, mas ficou conhecido mesmo na Vermelho e Branco. Foi dele a voz do famoso refrão "Explode Coração na Maior Felicidade", que deu mais um título de campeão ao Salgueiro em 1993. O corpo do puxador será enterrado amanhã na Ilha do Governador. A chuva não dá trégua em Minas Gerais. 26 cidades estão em situação de alerta e mais de 700 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. Em Belo Horizonte, mais da metade das regiões da cidade estão sob alerta da Defesa Civil. Dona Aninéria começou o ano muito preocupada. A casa dela foi atingida pelas fortes chuvas dos últimos dias na capital mineira. Vem de uma vez, porque chove mais lá para cima. E aí, quando já chega aqui, já pega a gente na surpresa. Falei, agora vai inundar tudo, acabar com tudo o resto que a gente tem, né? O córrego Ressaca, que passa a poucos metros do imóvel, transbordou no último domingo. Na rua vizinha, que está em obras, uma cratera se abriu. Você não pode sair de casa, né? Porque tem que ficar enfiando coisa em volta dos trem, tudo, para não entrar tudo dentro de casa. A gente fica completamente traumatizado, ainda mais gente que é idoso. A região da Pampulha foi a mais afetada. Em apenas 3 dias, o volume de chuva chegou a 160 milímetros, quase metade da média histórica de janeiro. Na parte da frente da casa da Elaine, ainda dá para ver as marcas da água. Alagou aqui tudo, foi até água, foi até ali em cima ali, virou isso aqui, o portão estava aberto, sabe? O portão estava, se tivesse fechado, tinha jogado o portão pro chão. Mas foi barro, aqueles barro vermelho, tudo aqui. O solo encharcado por causa das chuvas recorrentes também é motivo de preocupação. O risco de desabamentos e deslizamentos de terra é cada vez maior. Aqui em Belo Horizonte, 5 das 9 regionais da cidade estão sob alerta da Defesa Civil. Quem vive nas áreas de risco deve redobrar a atenção. Nesse terreno onde ele foi construído, se ele estiver realmente movimentando e com a tendência a deslizar, o imóvel pode apresentar alguns sinais, partindo do terreiro,
com algumas rachaduras no terreno, acúmulo de água encharcada no solo, como também emperramento das portas e das janelas. A previsão é de mais chuva nos próximos dias. O alerta da Defesa Civil vale pelo menos até a próxima segunda-feira. É um conjunto de nuvens, extensas, quilométricas, que vem da Amazônia percorrendo a central do nosso país e estendendo hoje especificamente sobre o estado de Minas Gerais. Então, em todo o estado de Minas Gerais, esse aviso de chuvas intensas ele está valendo. Os moradores das ruas alagadas no início da semana estão apreensivos e com medo de novos temporais. Nunca tinha visto muito aqui assim, não. A água foi muita, a água subiu até lá em cima ali, ó. Fica preocupado do mesmo jeito, porque chovendo muito, né? Pelo segundo dia seguido, a chuva forte provocou estragos no Distrito Federal. A Defesa Civil alerta para alguns cuidados necessários nesse período. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em menos de 4 dias choveu no Distrito Federal mais do que o previsto para o mês inteiro. Em alguns pontos, o volume de água ultrapassou 217 milímetros. A média histórica para janeiro é de 206 milímetros. Na Vila Cauí, cerca de 15 quilômetros de Brasília, um córrego transbordou e inundou várias casas. Hoje pela manhã, a população contabilizava os prejuízos. O governo decretou estado de alerta. A expectativa é de que a chuva continue nos próximos dias. A Defesa Civil ainda não determinou desocupação de imóveis, mas avisa que durante os temporais é preciso tomar alguns cuidados, como já deixar documentos e objetos de valor separados para o caso de precisar sair do local, evitar o uso de equipamentos eletrônicos e, ao sinal de novos alagamentos, abandonar as casas. Se você estiver em casa, evite o uso do celular conectado na tomada. Evite também o uso de telefone fixo. Caso observe que o nível da água está subindo e provocando um alagamento em sua residência, desligue o sistema de gás, desligue a energia e abandone a casa, vá para um local mais elevado. Em Águas Claras, a marquise deste prédio não suportou o peso da água e caiu. Em Valparaíso de Goiás, região do entorno do Distrito Federal, ruas se transformaram em corredeiras. Alguns carros insistiram em passar. Se a água chegar a um nível da metade da roda, evite enfrentar este alagamento. Caso você fique com o seu carro preso no alagamento, saia imediatamente pelas janelas, vá para o teto do veículo e procure se segurar. Caso consiga atravessar o alagamento a pé, vá para um local mais alto, longe da inundação. E a chuva desta madrugada também provocou estragos em um hospital do Rio de Janeiro. O temporal em Santa Cruz, na Zona Oeste, durou 1 hora e foi suficiente para provocar transtornos neste hospital municipal. Pacientes que estavam no local precisaram ser removidos às pressas. Olha aí. Levando todo mundo embora. Olha, cara, não para. A água entrou pelos pontos de iluminação da unidade e parte do teto desabou, alagando o setor. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, apesar dos transtornos, o Hospital Pedro II está funcionando normalmente. Igor Silveira, ainda bem que você está aqui para nos salvar. Vimos aí chuvas em Belo Horizonte, Minas Gerais, Distrito Federal, agora Rio de Janeiro. Até quando isso deve continuar? Estamos só no início, da estação chuvosa. É isso mesmo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Contigo. Boa noite para você que está em casa. Olha, a zona de convergência do Atlântico Sul, que é responsável por toda essa chuvarada, ela deve durar até o final de semana, viu? Por isso, boa parte do Sudeste amanhã vai ser com céu carregado e pode ter chuva a qualquer hora do dia. Olha, as máximas amanhã em Vitória pode chegar aos 30 graus. Em Belo Horizonte, 26 e no Rio de Janeiro, 31 graus. Agora, em São Paulo, amanhã o sol aparece, só que, olha, não esquenta muito e também não chove. Máxima de 26 graus amanhã. No final de semana esquenta um pouco mais, só que aí tem previsão de chuva isolada. 28 graus no sábado e 30 graus no domingo. O sol só está garantido mesmo no interior, no litoral da Bahia e também no sul do país. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 28 graus. Agora, subindo um pouquinho mais ao mapa, em Manaus, os termômetros registram 32 graus, mas tem previsão de chuva isolada por lá, viu? Amanda, Augusto. Perfeito. Obrigado, Igor.
E obrigado a você pela sua companhia nessa quinta-feira, 4 de janeiro. Uma ótima noite para você. Amanhã tem mais. Nos vemos às 7h20. Boa noite. Até lá.